Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum e nesse domingo, já caminhando para o final do ano litúrgico, a Igreja trabalha conosco, nos dá a oportunidade de trabalhar um pouco mais sobre as virtudes. O Papa Francisco tem pedido tanto e insistido para que nós cristãos lutemos para deixar de lado o ciclo vicioso e que a gente possa abraçar o círculo virtuoso da vida. Então é para isso que nós vivemos a nossa fé, buscamos na liturgia dominical, nas nossas orações pessoais, na nossa caridade, o exercício da fé, fazer a nossa travessia, buscando nos tornar cada vez mais pessoas virtuosas, cheias de virtude. A virtude, ela é o remédio para curar os defeitos que o pecado deixou na nossa alma. Então nós temos dois defeitos, que são necessários, não tem como viver sem eles, eles têm até um lado positivo, que é o defeito da gente querer um reconhecimento, da gente querer um olhar, e o defeito, às vezes, da gente procurar muito a estima própria, está muito preocupado com o olhar do outro. Então é preciso moderar esses dois defeitos da nossa alma que o pecado deixou em nós, e o remédio que Deus nos deixou para moderar esses defeitos, para usá-los de forma positiva, a nosso favor, ter uma imagem bem trabalhada de nós mesmos, a perfeita segurança de quem que nós somos, filhos de Deus, e da nossa missão aqui na Terra. É preciso a gente exercitar a virtude da humildade. A palavra humildade tem sua origem no grego antigo, e sua fonte foge um pouco do conceito que temos do termo. Infelizmente, na nossa cultura, passa-se a ideia de que ser humilde é ser bobo, é ser trouxa, é ser alguém vulnerável. Não, a humildade ela tem outro significado muito mais profundo, muito mais bonito. A palavra que originou humildade foi a palavra grega, humus, com H, humus, que significa terra. Este mesmo vocábulo da antiga Grécia também deu origem às palavras homem, à palavra humanidade, aquele que veio da terra, significando isso, terra fértil. A criatura nascida da terra se desenvolveu até ter o significado que conhecemos hoje. Humilde, obviamente, tem a mesma origem em humus e vem do grego humilis, que significa literalmente aquele ou aquilo que fica no chão, o estar voltado para o chão, o estar voltado para a terra. Então, nós cristãos somos chamados a exercer a virtude da humildade. Quantas vezes a Bíblia mostra isso para nós, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A humildade cristã, ela tem o seu lugar, lá no Evangelho começa, dizendo que o Senhor pôs os olhos na humildade de sua serva. O Senhor derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Lá nas cartas de Pedro e de São Tiago também a humildade é muito exaltada, é a base de toda a carta, A razão de fundo do ensinamento do Novo Testamento, todo é a humildade que está pautada em Cristo. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo percorreu um caminho de humildade, que Ele mesmo propõe como exemplo, quando diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. São Paulo ilustra muito bem no hino à carta aos Filipenses esta dinâmica, da humilhação, da exaltação, inspirada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando convida a não escolher para si os melhores lugares, na parábola do fariseu e do publicano, como nós vamos ouvir hoje, quando exorta a ser como crianças em diversos discursos polêmicos contra os chefes do povo, e quando recomenda servir aos outros e não se deixar servir por eles. Então, a humildade, ela é uma virtude que deve ser também buscada por todos nós. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo buscou a humildade. Então é nessa linha que nós vamos viver, saborear a liturgia da palavra desse final de semana. Primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 35. Eclesiástico, ele foi escrito num período de grande crise moral.
As pessoas estavam vivendo na diáspora, longe do templo, longe da palavra de Deus. A fé havia enfraquecido em muitos corações, em contato com culturas pagãs. As famílias que foram catequizadas no passado e aprenderam toda a verdade da fé já não sabiam transmitir aos filhos ou não conseguiam transmitir aos filhos aquilo que eles haviam aprendido no passado. Então, foi escrito o livro do Eclesiástico com esse intuito de retomar os costumes do passado, reavivar a fé nos corações e levar as pessoas a buscar uma vida mais voltada para Deus. Então, a primeira leitura desse domingo, tirada de Eclesiástico 35, ela pode ser contextualizada aí, nesse sentido. Enquanto os jovens estavam vislumbrados com as luzes do paganismo e dos costumes pagãos, que eram totalmente contrários à fé, o autor do livro sagrado, ele está dizendo como que é bom a gente investir nos valores da fé. E a virtude da humildade, ela tem o seu lugar. Então o autor vai dizer que o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido em suas súplicas, subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Então, que bonito essa fé que o autor da carta do Eclesiástico, do livro do Eclesiástico, quis transmitir para as culturas do seu tempo. E na mesma linha o Evangelho, ele vai colocar em prática o que nós ouvimos da primeira leitura. O Evangelho então coloca a oração de dois homens que vão ao templo, enquanto um fica de pé, todo arrogante, só tecendo elogios a si mesmo, o outro fica ajoelhado lá no chão, e nem se atreve a olhar para Deus e só pede perdão pelos seus pecados. Tenha piedade de mim que sou um pecador. E Jesus encerra então o Evangelho dizendo: eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então Jesus exaltando o valor dessa virtude, a virtude da humildade. Na segunda leitura, o Paulo está dando o seu testemunho de humildade. Ele que foi um grande homem, um apóstolo do Cristo, ele está então na cadeia, tendo um final de vida até humilhante, condenado à morte, mas cheio do dom da humildade, feliz, louvando e agradecendo a Deus, porque ele deu conta de cumprir a missão que ele queria. Completei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate. Então que bonito, está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então, a base da virtude da humildade, ela é justamente a gente saber que eu não dependo tanto do olhar do outro para ser feliz, eu já tenho o olhar de Deus sobre mim e eu quero viver de acordo com esse olhar. O olhar, a confiança que o Pai tem em mim, o amor que o Pai tem por mim, a proteção que o Pai me oferece, as bênçãos que Deus me dá, isso deveria de ser a base da nossa humildade. Então, para encerrar, o Salmo 33, ele diz que o pobre clama a Deus e ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos, que nós possamos viver aqui na terra os nossos dias, clamando a Deus, esperando com Ele, lidando com as decepções do dia a dia, lutando contra o nosso desejo de ser reconhecido, de reconhecimento, sabendo que nós temos o maior reconhecimento que alguém poderia ter, que é o reconhecimento do céu, o reconhecimento de Deus, nosso Pai. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira. Desça sobre todos que nos ouvem a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma semana de muita virtude e de muita humildade para todos.